Olá, irmãos e irmãs. Estamos agora iniciando o segundo estudo da série Mordomia Cristã. Hoje falaremos sobre a educação, a mordomia cristã no lar e na igreja. Nós iniciamos com uma oração. Bondoso e eterno Deus, Pai Celestial, te damos graças e louvores pelo privilégio de estarmos em Tua presença neste momento, abrindo a Santa Escritura, para dela recebermos todo o conhecimento necessário. Faze com que aprendamos a Tua vontade e a façamos em nossa vida. Por Jesus, perdoa os nossos pecados e guia-nos conforme Tua vontade. Amém. Então hoje vamos tratar da mordomia cristã no lar e na igreja. A série de estudos da mordomia cristã, já falamos no primeiro estudo, mas sempre de novo vamos relembrar, é de autoria dos pastores Geraldo Schiller e Martinho Zontak, sintetizaram o livro Proezas da Mordomia Cristã. A Bíblia, a palavra de Deus, enfatiza muitas e muitas vezes a mordomia cristã e o que envolve a mordomia cristã. Envolve uma vida integral. Não é uma simples prática ocasional, lá de vez em quando, quem sabe, desvinculada de toda a vida do crente. Esta vida integral, a vida cristã, ela inicia quando a pessoa renasce espiritualmente, no batismo ou também na conversão. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 5, Jesus diz ao velho Nicodemos assim: eu afirmo a vocês, ou ao Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, no batismo ou na conversão, ali inicia uma vida de mordomo cristão. Então, naquele momento, o cristão é libertado da escravidão do pecado e passa a servir a Deus. Com isso, ganha vida dedicada a Ele e uma nova vida por Cristo inicia e dura para sempre. Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e não são, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. É que às vezes a gente se atrapalha um pouco, né? Quando falamos em escravo, nós logo pensamos uma coisa ruim. E nesse caso aqui, há dois tipos de escravidão. Uma do diabo, que é ruim, que leva à morte. E a outra, ser escravo de Deus, que nos liberta para uma nova e verdadeira vida. É desta que o apóstolo Paulo, então, está falando. Então, em consequência àquilo que Deus fez, a mordomia da vida cristã não é algo que deva ser protelado. Quem sabe até amanhã, ou até que o cristão tenha alcançado certa idade. Nem pode ela ser restrita a determinado período da vida. Ao contrário, ela engloba toda a vida, todos os dias. Como é a educação dos filhos que Deus deu para nós? Os filhos, diz o próprio Deus, são herança, bênção do Senhor. Como no Salmo 127, versículo 3, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. E aqui um parênteses especial, né? As pessoas às vezes usam a palavra bênção de maneira errada. Exemplo, o filho é traquina, malandro. E uma pessoa pergunta à mãe como é o filho dela, e a mãe diz: meu filho é uma bênção. Eu particularmente não gosto,
fico muito chateado quando a pessoa usa uma palavra tão rica, tão profunda e tão cheia de vida para algo negativo. Bênção é bênção. Se o seu filho não é uma bênção, então ele é um traquina, ele é um errado, ele fez alguma coisa que deveria ser disciplinado, então faça isso. Mas não diga, ou não use a palavra bênção, tentando dar um entendimento diferente. Então os filhos são de fato e de verdade uma bênção para a família. A família é uma instituição de Deus, não é do mundo. Uma das funções dela é gerar filhos para Deus, e não apenas para o mundo. Em Isaías 54, versículo 13, nós lemos assim: eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Deus vai ensinar os moradores, é Deus quem vai cuidar daquilo que ou será aprendido. A educação dos filhos também tem a ver com a igreja. A igreja ela foi comissionada para gerar discípulos do Senhor, que sejam filhos de Deus. Mateus 28, 19 e 20, portanto vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ensinado. Como pais e educadores cristãos, nossa missão é fazer dos filhos discípulos do Senhor, que amem o Salvador e Mestre e estejam prontos para segui-lo e também para servi-lo. Os pais então e a igreja também têm a missão de preparar a próxima geração para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, em nossa história, com entendimento e com determinação. Chega de pais que são frouxos, que não sabem muito bem o que fazer. Pais cristãos, mordomos cristãos, sabem exatamente o que devem fazer e como devem encaminhar os seus filhos. Então, dedicar-se à educação de crianças é trabalhar num projeto de vida a longo prazo, mas que começa agora. Então, é possível alcançar este objetivo usando a palavra de Deus como fundamento e Cristo como modelo. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, escreve assim, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Em 1 Coríntios 3, 11, o apóstolo Paulo também lembra, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser posto. Os filhos são a próxima geração de adultos. Às vezes algumas pessoas dizem que os filhos, as crianças na igreja são o futuro da igreja. Na verdade não são o futuro, eles já são a igreja. Eles precisam ser o quê? Conduzidos ao Senhor Jesus. E para isso os pais, a própria igreja, tem responsabilidade muito importante. Por isso, realmente, os filhos são a próxima geração de adultos, mas eles já são a igreja hoje de adultos e de líderes dos seus lares, da igreja e também de nosso país, da nossa nação. A eles então cabe a missão de continuar a missão de Deus na casa, na igreja e na nação. Deus espera que dediquemos tempo instruindo nossos filhos para entenderem sua missão no mundo como bons mordomos do Senhor. Pais sendo bons mordomos, filhos sendo bons mordomos de Deus. O Salmo 78, o salmista escreve assim, dos versículos 3 a 8. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus. Pais testemunhando a vida de seus filhos. De Deus o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que as
os seus descendentes as aprendessem, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. E assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Aí está então este chamado à atenção para este cuidado com que os nossos filhos precisam aprender a vontade e a palavra de Deus. A educação para a mordomia dentro do lar. Olhem só os textos que nos são colocados aqui, apenas alguns para refletirmos. Primeiro ali o texto de Deuteronômio 6, 6 e 7, onde Deus instrui como o pai de família. No Antigo Testamento, o pai de família era o responsável por dar o exemplo inicial. Também Lutero copiou isto, né? Em cada uma das 6 partes ele começa como pai de família deve ensinar os seus, e assim por diante, né? Então, o pai de família era chamado para ser o exemplo diante dos seus, incluía os seus filhos e também incluía a sua esposa. Como hoje nós vemos numa cultura um pouco diferente, pai e mãe são um exemplo na vida de seus filhos. Então, em Deuteronômio 6, 6 e 7, guardem, diz Deus, sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, o tempo todo, na verdade. E Efésios 6,4, Paulo diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Quando a disciplina não é disciplina, irrita, magoa, machuca, entristece. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Provérbios 22:6, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Josué capítulo 24:15, o final do livro de Josué, onde Josué está diante do povo de Israel e coloca a eles a proposta do que ele vai fazer, esperando que Israel, o povo de Deus, também o faça. Ele diz assim no capítulo 24, versículo 15, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, eles não são obrigados. Decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão ouvir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Josué não está obrigando o povo de Israel a servir o verdadeiro Deus. Mas ele, Josué, tem certeza de que ele não quer servir nenhum outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. O Deus que os tirou do Egito e os colocou na terra de Canaã. Em Eclesiastes 12:1, lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer nenhum neles. E também devemos considerar no Salmo 51:5, de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então, por causa disso, nós precisamos com urgência, com todo cuidado e zelo, levar os filhos ao Senhor nosso Deus. Em João 3,6 ainda diz assim: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Nós pais temos o privilégio de encaminhar os nossos filhos no caminho que o Senhor espera. E ainda Gênesis 8:21, o cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor e ele pensou assim, isto foi depois do dilúvio: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Quais são então as oportunidades para os pais serem mordomos cristãos? Os pais são os primeiros e os mais importantes mestres da criança. Eles ensinam a criança não apenas por
preceito, porque falam, mas ainda pelo exemplo de vida. Eu digo mais, muito mais pelo que fazem do que pelo que falam. E isto é verdadeiro em cada etapa da vida, mas especialmente importante no momento que nós chamamos de a primeira infância, logo no começo da vida da criança. Outra oportunidade que os pais têm para instruir e guiar os seus filhos nos princípios e práticas da vida em mordomia, se dá quando a criança é capaz de falar e formar palavras e frases. Olhe lá o Salmo 8, versículo 2, o que o salmista nos traz. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo, tu, ó Senhor, construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. As crianças estão cantando para o Senhor. E Mateus 21, 15, 16, onde Jesus tem um embate com os líderes judeus, com o chefe dos sacerdotes e fariseus, e diz assim: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia. Ele é Jesus. Ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês não leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Salmo 8, que nós acabamos de ler, é exatamente isto. As criancinhas estavam dando o louvor que os adultos não estavam dando. Por isso Jesus não os calou. Ao contrário, recebeu o louvor e ficou feliz com isto. Então os pais não devem apenas ensinar historinhas infantis, mas devem acima de tudo levar seus filhos a conhecer o nome que está acima de todo nome. Qual é esse nome? Esse é o nome de Jesus, como nós bem vemos em Filipenses 2, 9 a 11, onde Paulo diz assim: por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então os pais também não devem preocupar-se apenas e tão somente com a aparência física externa de seus filhos, mas que eles cresçam em sabedoria e estatura, como o menino Jesus, em graça diante de Deus e também diante dos homens. Lucas capítulo 2, 52, nos traz exatamente esse texto aqui. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Enquanto seus filhos e filhas crescem em sabedoria e compreensão, os pais têm infinitas oportunidades para instruí-los e guiá-los nos princípios e práticas da mordomia da vida cristã. Como acontece isso? Respondendo às suas perguntas com franqueza. Segundo, ensinando a usar responsavelmente as coisas que eles receberam, desde os seus brinquedos, suas roupas, enfim, tudo aquilo que faz parte da vida deles. Orando com e por eles também, demonstrando profundo interesse pela sua alma imortal. E aí, tudo mais que podemos fazer para que este filho e esta filha se desenvolvam da maneira como Deus quer e espera. Como no começo falamos, nós não temos apenas que lembrar que a família tem a responsabilidade. Também a igreja. A igreja também é responsável por cuidar e educar os filhos e filhas de Deus. E aí o texto de Mateus 28, 18 a 20, que nós já lemos, enfatiza exatamente isso. A igreja foi dada a ordem de ir e levar o evangelho. Batizar aqueles todos, fazendo seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E principalmente agora, ensinando a obedecer a tudo o que ele tem ensinado. A igreja tem uma tarefa muito importante junto com a família para instruir, para ensinar
os filhos e filhas de Deus. Então a igreja proporciona oportunidades de educação e capacitação para as crianças, para os jovens e também para os adultos. E aí incluo também aí os idosos. Na igreja como no lar, a promoção da mordomia cristã envolve educação e capacitação. É responsabilidade da igreja providenciar, por exemplo, professores competentes. Não só o pastor, mas professores competentes, com equipamentos adequados, com material adequado para o ensino, para a instrução. Coisa boa, não mal feito, mas bem cuidado, bem feito. Então a educação para a mordomia é um programa contínuo dentro da congregação. Não somente por causa da presente geração que cresce, e amanhã será o adulto, mas também por causa de cada nova geração que segue. Ambos, o lar então e a igreja, compartilham desta responsabilidade. Ambos são mordomos em mútua cooperação e têm o sagrado dever de fazer conhecidos os feitos de Deus, como nós lemos no Salmo 78, 6 e 7. Para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. É através da vida cristã da família que se processa o crescimento e o aperfeiçoamento da igreja. O apóstolo Paulo já escreveu isso quando disse em 1 Coríntios 14, 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, disse ele, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Por isso, já que queremos os dons, que nós realmente busquemos sempre os melhores, os que fazem a igreja crescer. E o que então é, ou quem é a igreja? A igreja somos eu, você e junto de nós, Jesus. Aí começa a igreja. Que cada dia a poderosa mão de Deus esteja sobre teu lar, abençoando e unindo tua família. E terminamos este estudo ainda com o texto de Efésios 6, 23 e 24, onde lemos assim: que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja em todos e com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com o amor que não tem fim. Que Deus abençoe e guarde a cada um. O próximo de nossos estudos da série Mordomia falará sobre a mordomia da vida. Que Deus os guarde hoje e sempre. Amém.